Uma boa tarde a todos nesse momento do agora. Espero que possa essa mensagem vir a acalentar os corações de todos, pois ela vem da espiritualidade e do amor do Cristo, falando um pouco do Evangelho, no capítulo 5, item 25, sobre a melancolia. Vamos entender um pouquinho sobre melancolia e como a gente pode lidar com isso, né? François de Genevée, Bordeaux. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Agora imagina que nós vivemos uma situação que não estamos na prisão do corpo e na prisão de nossa casa. Que antes a gente achava que não tinha liberdade, porque a gente sente-se preso a esse corpo, porque o espírito ele é livre, né? Mas dentro desse corpo carnal que nós escolhemos viver durante um período de tempo, nós vivemos uma certa prisão, né? Imagina que agora você tem uma prisão do corpo, não só do espírito, pois o corpo está tendo que ficar dentro de casa, né? Fazer uma analogia para a gente entender que a gente sempre quer mais. Quando você está lá fora, você quer ter a liberdade de fazer coisas que não deve. A gente acaba querendo ultrapassar certos limites porque a gente tem o livre-arbítrio. Agora, estando aqui dentro, a gente não pode mais ultrapassar esses limites. Dentro do nosso lar, da nossa casa, a gente tem que interiorizar para poder entender por que a gente está aqui. E qual é o porquê de todos esses acontecimentos, né? E por que tanta infelicidade, né? E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apodera, tornando-nos infelizes. Gente, a infelicidade, ela acontece porque nós não conhecemos o Espírito. Nós não conhecemos o fato de que isso é transitório, é passageiro, e que esse espírito ele vai ter, ou já tem, lógico, porque estamos aqui pela própria escolha dentro desse corpo carnal, vai ter esse momento de libertação total e de amor puro envolvendo. Mas se a gente continua preso nessa doença, ou nessas doenças, tá? Do medo, do sofrimento, ou de não aceitar a forma como a gente está vivendo, vai ser pior, porque a gente vai adoecer, e adoecer o nosso corpo de forma direta ou indireta, a gente acaba se tornando suicidas. Por isso que nós temos que retornar, porque a gente ainda não aprendeu a amar, e muito menos a amar a si mesmo. Tá? E a lei principal, o mandamento principal é amar uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente ainda não praticou e nem tentou seguir esse exemplo. Acreditai no que vos digo e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Eu gosto de falar de força de vontade, né? Porque a gente quer alguma coisa, então a gente vai e pega, a gente vai e faz. Independente se está tirando de outro, direto ou indiretamente, tá? Quando você passa a ter consciência que você vai tirar de alguém, se você tiver mais do que você necessita, você já está cometendo um crime. Aí fala, não, mas eu não roubo. Não é roubar ir na prateleira do supermercado e pegar. É usufruir mais do que necessita, para ajudar a aumentar a escassez de recursos. Então todos nós somos responsáveis por isso, tá? Essas aspirações de uma vida melhor são inatas do espírito e dos homens, mas não busquei neste mundo. Tá? Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Para libertar o espírito da matéria, é preciso primeiro que nós possamos respeitar as leis divinas e as leis morais. E nesse momento, nós estamos entendendo
que muitos estão aprendendo, sendo ou não espíritas. Outros não estão dando a mínima atenção para o que está acontecendo. As pessoas querem continuar no mesmo momento anterior. Elas querem continuar naquele momento anterior do agora. Naquela velha energia, naquele velho padrão, que a gente acostuma com uma rotina. A gente acostuma com o padrão, acostuma com o cotidiano e não quer alterá-lo. Então, se você se prepara para as mudanças, quando elas vêm, a gente está preparado. A gente absorve bem e se adapta, se adequa a elas. Tá? Vou repetir. Penseis que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos deveres que Deus nos confiou. Então, está uma coisa ligada à outra. Tá? Deus confiou esses deveres a todos os espíritos encarnados na terra. Tá? E também a todos aqueles que são desencarnados esperando a hora de encarnar. Nós somos conscientes de nossos atos. Não adianta falar eu não sabia. Tá? E agora ainda mais, quando chega esse momento de transição mais forte, que a gente está pertinho de atravessar essa fronteira. Então, uns querem ficar. Eu gosto de ir pro barzinho tomar cerveja. Eu não vou parar. Então, se você não vai parar, você vai ficar no barzinho tomando cerveja. Você vai ficar na festinha, no churrasquinho. Não, tudo bem. Não estou falando que não pode. Bom, aí é consciência de cada um que sabe. Porque quando você tem mais, o outro tem menos. É fácil. Você pega um balde cheio de areia e divide em 10 partes para 10 pessoas em 10 copos. Tá? E cada um tem o mesmo tanto. Aí, de repente, um começa a querer o do outro. Ou ele consome aquilo que ele tem. Estou falando areia como exemplo, pode ser qualquer coisa. Um balde de água, 10 copos de água para cada um. Tá? E aí, um bebe toda a água que ele tem e acaba usando a água do outro, porque ele está com sede. Porque ele matou a sede dele, bebeu mais do que ele precisava, podia ter equilibrado aquilo. E vai tirar do outro, e o outro vai ficar sem. E aquele outro, como uma pessoa boa, vai acabar deixando, porque ele não vai conseguir ver o amigo dele sofrendo. É o que está acontecendo. Uns estão dando, outros estão pegando. Não existe troca, não existe respeito, reciprocidade. E aí é o que acontece que nós estamos vendo no Evangelho. Para uns faltam, para outros sobra. E a gente vai ter isso invertido quando a gente desencarnar. Se no curso dessa prova, no cumprimento de vossas tarefas, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, seja forte e corajoso para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e deve conduzir-vos junto aos vossos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Explicando corretamente o que está falando aqui, chegou o momento da gente entender que não faz sentido tudo isso. Não faz sentido a quantidade de bens que a gente possui. Porque na hora que aquela pessoa, parente sua, ou parente de um amigo seu, ou aquela pessoa lá em São Paulo, ou no Japão, ou na China, que tinha um filho, uma nora, um marido, ficou doente, e que não tinha dinheiro no mundo, pode ser trilhões, não vai salvar a vida dela. E o sofrimento não vai ser só pela doença, pela morte, vai ser pela separação abrupta, pela dor da perda sem despedida. E as pessoas não querem entender o que é isso. Separação. Nós estamos vivendo uma época de separação, de dualidade. E nós não somos separados de Deus e não somos separados uns dos outros. Precisamos separar nossos corpos para entender que o amor é que une. E a partir daí, os abraços, os beijos e o carinho que nós precisamos, nós vamos entender que é importante. Porque antes nós não fazíamos isso. Nós não dávamos nem bola para isso. Tá? Então, essa parte aqui
de François de Geneve é muito importante no Evangelho. A gente, quem quiser estudar mais, dê mais uma lida, para a gente entender que a gente só vai deixar de ser infeliz quando a gente fizer o outro feliz. Pois eu não posso ser feliz enquanto houver uma pessoa na face da terra que esteja passando por amargura, dor e sofrimento. E cabe a mim e a cada um de nós orientar, ajudar, mesmo que agora virtualmente, as pessoas que necessitam. Uma palavra amiga, uma palavra de amor, muda todo um processo, como a gente está entendendo aqui, e acaba com as doenças e enfermidades físicas e evita que o vírus tome conta do corpo. Pessoas mais debilitadas talvez não tenham imunidade para conseguir sobreviver ao vírus, mas pessoas com imunidade abalam a sua imunidade por amargura, medo e tristeza, e podem morrer com o vírus por causa desse medo, dessa amargura, dessa raiva. Tá? Então, tomar cuidado com o nosso comportamento perante o próximo. Na hora que você fizer alguma coisa pelo próximo, com certeza, e for verdadeiro, e o seu coração se encher de alegria, o seu corpo vai estar imunizado. Tenha certeza disso. Gostaria de agradecer a espiritualidade, a todos os amigos que estão assistindo, a equipe da Nova Era que pediu para fazer esse vídeo, tá? E que possamos continuar em meditação, em prece, para todos no planeta, principalmente os nossos governantes, que necessitam de pensar e de agir de forma certa, pois eu sei que a maioria deles quer fazer o correto. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, beijo.